foi arranhado, aconteceu uma pequena colisão aqui. Dá pra fazer um retoque? Dá sim, a gente faz um retoque até aqui. Esse para-choque aqui já tem bastante defeito. No vídeo anterior, ganhei com bloco. Pra quem quiser dar uma olhadinha aí, confere. Tem bastante explicações sobre risco na superfície, né? Como minimizar a situação. Então eu explico lá naquele vídeo. Aqui a gente vai estar fazendo um retoque mais profissional, né? Sem deixar nenhum tipo de vestígio que foi arranhado, que tem machucado. E aqui nesse para-choque tem uma certa dificuldade, porque conforme você vai indo, é um para-choque muito mais tempo de vida, então ele tem muito mais machucado. Então conforme você vai indo, você vai observar que tem bastante machucado. Isso influencia muito diretamente no retoque, tá? De repente você pegou um carro para fazer um retoque, ou você quer fazer no seu carro, quanto mais defeito você vai vendo ao decorrer do para-choque, menos a possibilidade de você fazer um retoque bem feito. Tá? Então até aqui, ó, tem um defeito. Só que você vai subindo, ó, tem um defeito aqui. Outra aqui, outra aqui. Aí você vai indo, ó, tem defeito no para-choque inteiro. Qual que é a recomendação? Você pintar o para-choque inteiro, se for para um cliente. Se for para você, tem um arranhão enorme aqui assim. Porém, aqui tem defeitos pequenos, só esses defeitinhos aqui. Dá para retocar? Dá. É o que a gente vai fazer nesse vídeo. Vai estar retocando até metade dele e vai tirar esses defeitos, esses machucados. Ó. Aqui tá bem alto e a gente vai estar tirando tudo. E eu vou mostrar a melhor maneira de fazer um retoque aí. Começar a lixar. Aqui com uma lixa 220 mesmo, para ver aonde estão os defeitos, para tirar alguns outros defeitos, porque a gente vai precisar jogar primer para tirar alguns defeitos mais baixos aí. Uma massinha talvez, precisar usar também. Primeira coisa, isolar as peças que eu não quero atingir. Vamos colocar uma fita larga aqui, para não arranhar as peças. Por mais que às vezes a coordenação motora é boa, melhor prevenir do que remediar, né? Vamos começar com a roll kit. Quem não tem roll kit pode ser com o taco. É o mesmo esquema da preparação de um para-choque. A gente só vai adiantar. Mostrar para vocês que dá para trabalhar só com ferramenta também. Casos simples, né? Não tem excesso de massa, não tá tendo que taquear, a peça já tá a superfície plana, certa. Então não tem necessidade de estar usando o taco. A não ser que for uma peça reta, onde foi um amassado, aí você tem que usar o taco. Então aqui, ó, o que acontece? Eu entrei com a roll kit na K220, então a roll kit já mostra automaticamente onde tem um pouco mais de defeito, ó. Tá vendo? Então, galera, ó, então a lixa 220 demonstrou aonde está mais machucado. O que eu vou estar fazendo agora? Catar a roll kit mesmo, continuar com a roll kit e vou estar lixando com a 150 para tirar toda a possibilidade de massa. Só em massa onde precisar mesmo. Então eu vou chegar até o plástico, aqui ainda está no primer, né? Então eu quero chegar a localizar o plástico mesmo para ver o quanto que eu elimino. Eu não quero jogar massa nesse ponto aqui. Aqui eu vou ter que jogar um pouquinho, mas eu vou estar lixando com a 150. Daqui a pouco eu explico um pouco o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que compensa ou não. É uma coisa bem complexa às vezes de explicar, porque o bacana do retoque é tentar fazer um retoque sempre pequeno, né? E não tão amplo assim, tão grande. Assim já começa a dar prejuízo. Mas eu vou falar tudo daqui a pouco. 150. Ó, então dá uma liga. Não vai precisar de massa em lugar nenhum. E mal vai precisar de primer. A não ser por aqui e por aqui. Só lixar com a 220 agora, 320, 400 e aplicou a seladora. Nesse ponto aqui é só aplicar a seladora. Talvez uma massinha aqui e aqui, ó. Só pontual. Agora aqui, ó. Aqui complicou um pouco. Por quê? Ó, aqui tinha um também. Saiu. Agora aqui tá alto. Tem dois nervos. Aqui, ó. E aqui. Eu vou estar usando a lima para eliminar esse calombo alto, porque só na roll kit não tá saindo. Então a gente vai utilizar a lima para acertar, para deixar plano, mas provavelmente eu acho que vai uma massinha aqui também, vai ficar desse jeito aqui, ó. Mas você vê que melhora muito isso e não é excesso de material, não vai nada demais. Só que ainda vai continuar no mesmo lugar ali. Ainda bem, né? Vamos lá.
tá aplicando a massinha aqui, ó. Se não fosse isso aqui, vou ser bem sincero, nem jogaria primer. Mas como tem esse defeitinho aqui, aqui ainda tá um pouquinho a coisa ondulada. Não quero atingir muito o plástico, não quero agredir muito. Então eu acho que não vai ficar tão perceptível, por ser mais para baixo. Está bem, tipo, sabe aquele relevinho um pouquinho alto? Então conforme eu vou jogar massinha aqui, vai um primer, acho que vai corrigir. Então aqui também eu vou aplicar só uma cutucadinha de massa. Eu acho que, sinceramente, não precisaria nem de primer. Mas como a gente vai pontuar essas massas aí, acho que é melhor isolar no primer, né? Mas ó, isso aqui é o plástico, tá? Isso aqui não é primer não, isso aqui já é o plástico. É aqui que a gente refina com a 220, ele fica bem lisinho assim. Daria pra pintar direto. Seladora e tinta aqui daria pra fazer tranquilo. Mas como já tem que jogar primer aqui, melhor garantir do que remediar, né? Massa poliéster. Então agora aguardar secar. Para quem tem dúvida sobre a seladora, a massa não precisa da seladora, tá? A massa pode ir direto. Depois que a gente lixar certinho, refinar, aí sim vem a seladora. A seladora é antes do primer ou da tinta. A massa ela já tem as propriedades corretas para ancoragem no plástico, sem a seladora. Essa sequinha, vou estar começando a lixar com a lixa 150. Não tem muita massa, não tem necessidade de agredir tanto, né? Então vamos estar lixando com a 150 aqui mesmo. Então refinadinho, o que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou dar uma lixada. Aqui eu vou jogar primer, aqui eu vou jogar primer, que tá uma massa um pouco mais cheinha, né? Pra acertar aquele corte, né? Aqui eu não vou. Vou mostrar pra vocês que não tem necessidade de jogar primer. Então eu vou estar lixando com uma lixa 400 Rokit, ou pode ser na folha também, tá? Igual a gente fez aqui no taco. Pode ser a folha. Depois a gente vai aplicar a seladora direto aqui. Então aqui vai ter primer e aqui não vai ter primer, tá? Para vocês entenderem que plástico nem sempre precisa ter o primer. A seladora já serve como isolante. Isso facilita bastante. Só tenho catadinho aqui, ó. Tem que catar ele antes para não acabar passando direto. Mas isso mesmo. Vamos estar roquitando aqui com a 400. 400. Vou estar utilizando a interface para aliviar um pouco da pressão da Rokit, né? Essa agressividade que ela tem. Então eu vou estar lixando com a interface. Limpar bem com o desengraxante agora. Então tá aí, ó, bem limpinho. Deixa eu mostrar pra vocês de perto como que fica, ó. O plástico fica lisinho. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é cabelo de anjo. Isso aqui ainda, vamos dizer, passa, tá? A seladora cobre. Mas o importante é ficar sem mesmo. O plástico fica bem legalzinho. Então agora a gente vai estar esperando secar. Bacana. Aplicar a seladora onde tiver necessidade. A seladora não importa se ela pegar um pouquinho em cima da tinta. Isso não influencia em nada. Vamos estar isolando, aplicar a seladora e aplicar o primer aqui. Aqui eu tô com um pouco de dúvida, tá vendo? Eu vou jogar só um primerzinho aqui, ó. Porque o risco não consegui tirar todinho. Tá vendo? Tem dois risquinhos, um mais fininho e outro um pouquinho mais profundo. Então talvez eu só dê uma poeiradinha com o primer. Mas se eu observar que a seladora não vai... Por isso que eu já fiz com a 400. Se eu observar que a seladora não vai ter cobertura, aí a gente faz com um primer. Se não, a gente faz sem primer mesmo, um primer só aqui mesmo. Aqui e aqui, né? Aguardar secar um pouquinho e já vou empapelando aí. Então aguardar secar, uns 15 minutinhos aí e já jogar o primer. Se demorar um pouquinho mais, a gente espera um pouquinho mais, tá? Tem que esperar secar mesmo. Na hora que ficar tudo fosco, a gente aplica o primer. Não pode demorar muito. Sempre me pergunta qual é o tempo. De um dia para outro eu já não indico você tá jogando primer ou tinta. Dá uma lixadinha de novo, aplica uma mãozinha só de seladora e depois sim, de 30 a 15 minutos, aí você aplica a tinta ou o primer. E o vento tá pegando.
tá? Às vezes a galera aplica e deixa para 1, 2 dias depois e já não tem função mais nenhuma. Então o primer então mais concentrado aqui, eu vou dar aplicar bem fininho mesmo, tá? Já é o primer fino, então bora lá. Aí, aguardar secar. Aqui eu já não aplico mais, acabei puxando mesmo. O risco que eu achei que ia aparecer não apareceu. Então depois que a gente acertar aqui com a 800, praticamente vai sumir esse primer. Aqui vou jogar mais uma demão, aguardar um pouquinho, porque vai mapear com certeza, porque tá bem fino, tá bem diluído, né? Então vai mapear, vamos aguardar aí 10 minutinhos, já aplica segundo e último. Galera, ó, tá sequinho já, vou mostrar pra vocês de perto, né? A questão dos riscos acabou não mostrando, então aparentemente para qualquer tipo de base, né? Tá bem, como que eu posso falar? Tava bem fino o risco, não era tão agressivo. Aqui ó, tem um leve mapeamento, então eu vou jogar só mais uma demão, mas onde não vai ser preciso, não precisa nem ficar gastando primer, né? Então só aqui mesmo e esperar secar pra gente tá começando a fazer o retoque. Guardar secar, o fabricante pede 4 horas, eu normalmente aguardo 24 horas, porém aqui foi bem fininho. Então acho que 4 horas aí é o suficiente. Vou aguardar, qualquer coisa eu dou a resposta para vocês aí no tempo que eu aguardei. Dia seguinte, sequinho, vou começar a lixar com a 400. Tá bem fininho, então vou lixar com a 400. Joia? Aí agora vou estar lixando com a 800. Um pouquinho de água, né, para facilitar aqui, já limpando tudo. 800, tá? Lixo final. Ó, então tá todo lixadinho e todo refinado, certo? O que acontece? A gente veio com a 800 até aqui, ó. E a gente quer vir com o retoque até aqui e matar o retoque, né? Então eu vou estar lixando com a 1200 até aqui. E daqui pra lá eu mato. Alguns faz ao contrário, tá? Isso é de cada um. Alguns matam o retoque em cima da tinta fosca. Eu mato o verniz em cima da tinta fosca. O thinner eu marco depois. Eu vou alongar depois. Então, isso aí depois a gente vai ver como que eu faço. Mas o importante é, até onde você quer levar o verniz, a 1200. Então a gente vai trazer o verniz até aqui, ó. Tá joia? Então vamos estar lixando. Depois vai ter que aplicar um pouco de seladora, onde eu não joguei primer. E como eu lixei, então a gente tirou a seladora, então tem que jogar um pouquinho de seladora novamente. Uma poeirinha, tá? Ó, alguns pontinhos que ficou sem o primer. Isso aqui tá tranquilo, não influencia em nada não. Depois a gente já vem com a tinta. Então vamos estar lixando aqui, 1200. Lembrando, sempre até onde você quer com o verniz, tá joia? Alongado com a 1200, a gente entra com a limpeza. Limpeza, as peças ao redor, né, onde fica em volta, para não cair sujeira na hora que estiver pintando. E o para-choque, limpar inteiro, ou o para-choque ou a peça que você estiver retocando, limpar inteiro. Por quê? Quando você estiver alongando com o thinner, tem a possibilidade de abrir cratera ou algum tipo de contaminante ali que influencia no retoque em si. Então, vamos supor, você está arrumando o retoque aqui. Se você fizer qualquer coisa errada aqui, e abrir cratera aqui, e perder o retoque, você trouxe o problema daqui para cá. Aí já não tem solução, você vai ter que pintar a peça inteira. Por isso que o retoque é tão complexo, alguns pontos, por isso que a gente não recomenda. Porque às vezes dá erro, e esse erro te prejudica muito. Porque você que vai ter que fazer, ninguém vai querer saber se você tentou ou não. Eles simplesmente vão colocar a culpa em você e você vai ter que arrumar. Então a gente sempre recomenda não fazer, né? Mas vamos lá, vamos mostrar aí que tá, né? Peça seca, já limpa, já lavada. Agora desengraxar antes de empapelar.
porque a gente vai fazer um esquema de empapelamento um pouquinho diferente. Ó, principalmente aqui, ó, onde não vai ser retocado, limpe muito bem mesmo, desengraxe, limpe o máximo que puder. Desengraxado, limpinho. Deixa eu explicar para vocês com um pouco mais de cautela aqui. O que acontece? A gente vai fazer 3 tipos de empapelamento falso, tá? A gente vai fazer um empapelamento falso aqui, que é o extremo da situação. Eu gosto sempre de ver a questão do extremo. Então a gente faz um empapelamento normal aqui, como se tivesse ter que pintar o para-choque inteiro. A gente faz um empapelamento aqui e faz um empapelamento falso, tá? Eu gosto de sempre precaver caso se não ter como alongar, tipo a gente tem que ficar arrastando isso, então eu gosto de ficar sempre precavendo. Eu te indico fazer isso. Então a gente empapela a lanterna, isolando, a gente faz um empapelamento falso aqui, faz um empapelamento falso aqui e faz um empapelamento falso aqui. O porquê? Aqui é para névoa de tinta não chegar mais para cá, para não interferir depois do verniz e depois do alastrador. Então eu recomendo sempre fazer esses 3 tipos para não ficar lastrando. Vocês vão entender agora quando a gente vai fazer, mas isolar como se fosse pintar a peça inteira. Eu não recomendo ficar desmontando as coisas, porque assim você já está fazendo um retoque para adiantar seu serviço. Se tiver que desmontar, às vezes compensa pintar a peça inteira, tá? Vai de cada um. Tem situações, igual aqui nesse caso só vai entrar verniz. Talvez acaba tingindo o parafuso, fica mais brilhante. Então o parafuso seria bacana tirar. Então a gente tira o parafuso, os demais só empapela mesmo, que é só o alastrador. Então não tem a necessidade. É mais esse bichinho aqui, ó, esse carinha aqui, que tá no caminho do verniz. Os demais tá no caminho do alastrador, mas a gente vai empapelar certinho, tá joia? Tem que ficar atento com os detalhes. Os detalhes é que às vezes complica para um ou para outro. O vídeo vai ficando por aqui e a gente faz um retoque no próximo vídeo aí para não ficar tão longo. Quero fazer um teste aí, então vamos fazer desse jeito, fazer em 2 partes. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Tamo junto.